Vamos então à discussão de alguns objetivos práticos dessa peça. Aqui nós temos uma secção feita em um aparelho geniturinário, na verdade se estende a de geniturinário, né? Que a gente vê aqui estruturas pertencentes ao aparelho excretor, gastrointestinal, né? A gente vê aqui sistema vascular, sistema da coluna vertebral, ósseo, articular, nervoso, né? Mais uma articulação aqui. Então, eu vou descrever alguns elementos dessa peça aqui, tá certo? Vou me deter mais ao sistema reprodutor geniturinário. Mas aqui a gente tem a sínfise púbica, isso é uma cartilagem, tá? Essa é uma cartilagem presente, né, em face intermediária entre os ossos pubis, né? Então a sínfise púbica fica lá entre os ossos do pubis. E aí essa sínfise púbica ela responde a variações hormonais e durante a gestação há toda uma dilatação dela, um alargamento para que a pelve feminina ela se afaste, esses ossos se afastem um pouco mais para que permita a passagem do feto. Aqui a gente tem monte púbico ou monte pubiano, tá? Ele é essa elevação, tá? Em resposta à presença de tecido adiposo, gordura. Tá? Como estruturas externas, aqui a gente vai ter lábios maiores, no caso um lábio maior, lábio menor, tá? Uma região anterior a uma cavidade que é chamada vestíbulo, tá? Esse é o vestíbulo da vagina, então é uma anticâmara da vagina. Vagina interna, então o vestíbulo é uma área externa. Aqui ânus faz parte do aparelho excretor, a musculatura, tá, de esfíncter. E aqui a gente vai então para uma discussão da anatomia interna. Tá? Na anatomia interna aqui a gente tem um clitóris, o clítoris, uma glande, um corpo e um ramo. Tá? Então de dentro para fora ramo, corpo e glande. Da mesma forma o clitóris ele tem um prepúcio. O prepúcio é uma pele que vai recobri-lo. Nós temos aqui a bexiga urinária, nós temos, e inclusive essa bexiga urinária ela é retratada em algumas literaturas como vesícula urinária. Eu vou já justificar essa fala. Aqui nós temos a uretra, onde tem uma porção interna e a sua porção externa. A uretra vai ligar a bexiga urinária à região de vestíbulo. Dessa forma, então, a urina ela vai chegar ao meio externo por meio dessa uretra e existe toda uma musculatura que vai permitir ou não essa liberação da urina. Tá? Nós vamos ter aqui, então, o ósseo externo da uretra e abaixo a outra abertura que existe é a abertura do ósseo externo da vagina. Tem literaturas que mostram o interno aqui, externo e o interno. Então o canal vaginal ele é formado por pregas transversas, tá? Pregas transversas são essas aqui que a gente está vendo. E bem aqui, próximo ao colo uterino, nós vamos ter o fórnice do útero. Nessa peça aqui a gente consegue ver a face anterior e a face posterior do fórnice, mas entenda que ele é toda uma área que circunda o colo uterino. Tá? Então aqui nós vamos ter o útero. O útero ele repousa sobre a bexiga urinária. Então o útero ele tem 3 camadas, endométrio, miométrio e perimétrio. Ele tem uma cavidade, que é a cavidade uterina, e aqui tem uma região chamada ístimo. Ístimo, então, uma cavidade e um ístimo. Ístimo geralmente é associado na anatomia humana como uma área de estreitamento. Então, o útero como um todo, agora eu estou falando do órgão completo, ele tem um fundo, ele tem um corpo e ele tem um colo. Fundo, corpo e colo, e 3 regiões, que seriam o endométrio, o miométrio e o perimétrio. Endométrio sendo a camada mais interna. Percebam que esse útero ele comunica-se com a bexiga urinária por baixo e por cima com o parte do intestino grosso. No caso aqui a gente tem um colo sigmoide, seguido pelo reto. Então perceba que eu vou ter aqui, nessa peça, 2 escavações, 2 invaginações, 2 espaços que ficam entre 2 órgãos. Então esse aqui eu vou chamar de espaço vésico-uterino, e aí vesícula urinária, lembra? A bexiga urinária pode ser chamada de vesícula urinária.
O termo mais comum é bexiga mesmo. Então aqui eu tenho um espaço vésico-uterino e aqui em cima eu tenho um espaço retrouterino. Retrouterino. Vésico-uterino e o reto-uterino. E aí essa peça ela me permite também a visualização de alguns outros elementos. Por exemplo, me permite a visualização de um ligamento largo, de um ligamento útero-ovárico e de um ligamento redondo. Um ligamento redondo. Também consigo perceber que eu tenho aqui um ovário, nesse caso o ovário direito, fímbrias, istmo, ampola e a própria tuba uterina. Tuba uterina, ou trompa de Falópio. Então a gente percebe que o útero ele repousa sobre a bexiga urinária. E aqui está um espaço, entre aspas, vazio, porque está faltando o intestino aqui em cima. Né? Foi removido dessa peça. Inclusive a gente consegue ver aqui fezes e o colo sigmoide. Então, basicamente, essas são as estruturas do sistema reprodutivo feminino. E antes que as perguntas apareçam sobre esse aqui é o ureter, ele está vindo lá do rim. Aqui a gente vê a crista ilíaca, nós vemos aqui as musculaturas, nós vemos alguns ligamentos, o cóccix, eu consigo perceber a relação dele aqui, tá certo? Então, basicamente, esses são alguns elementos do sistema reprodutivo feminino. E aí, finalizando, eu ainda consigo, né, colocando essa outra parte da peça, eu ainda consigo ver as glândulas vestibulares, ou glândulas de Bartholin. Né? Então, essas daqui são as glândulas vestibulares, que existem maiores e menores, onde são responsáveis pela produção de muco, que é tão importante para várias coisas. Então, esses aqui são os objetivos práticos desse sistema reprodutor feminino. Inclusive, eu trago aqui outra representação, agora com o útero gravídico, com o útero bem expandido. Perceba como ele recai sobre a bexiga urinária, o que justifica ainda mais uma certa incontinência urinária ou uma urgência urinária de algumas gestantes. Incontinência em alguns momentos, então tosse, em um momento de espirro, riso, pode ser que essa gestante ela elimine urina, né, sem ser por sua vontade. Então aqui a gente percebe um útero gravídico com o feto e a relação desse útero com a bexiga urinária.